a gente com certeza está mais... E começou desde o domingo passado a nós lermos o Apocalipse. Bem-aventurado aqueles que ouvem, quem sabe, não seja você, mas alguém que está nos assistindo também via internet, pode ter tido a dificuldade na vida de não saber ler. Mas isso não impede de receber a bênção. Você está ouvindo a palavra de Deus. Mas aqueles que guardam o conteúdo que contém nesta palavra do Apocalipse, com certeza a bênção de Deus recairá sobre mim e você. Bênção sem medida. E por quê? Porque o tempo está próximo. Jesus está voltando. E essa é a mensagem que nós estaremos transmitindo para todos nós aqui nessa noite e para todas as outras noites que teremos. Jesus está voltando. E o mais impressionante é que nós, como diz o apóstolo Paulo, aqueles que são da luz não serão pegos de surpresa. Porque conhece o quê? A palavra profética. Mas aqueles que não vigiam, aqueles que não oram, aqueles que não buscam conhecer, infelizmente, a voz de Jesus será como de um ladrão. E o Apocalipse fala isso. Eis que venho sem demora e virei como um ladrão. Então aqueles que não realmente vigiarem serão pegos de quê? De surpresa. E eu e você possamos estar preparados para a volta dele. Estamos com os dias contados. Jesus está para voltar. E eu queria, desse momento agora especial, buscar a Deus em oração. Queria convidar você, assim mesmo como está, curve sua fronte e vamos falar com o Senhor. Querido Deus, Senhor, nosso Pai, estaremos agora abrindo mais uma vez a Tua palavra. E sabemos, ó Deus, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Pedimos que o Teu Espírito, mais uma vez, nos faça entender, a viver, que agora o nosso coração, como assim a dos apóstolos, possam ser agora aquecidos e possamos assim, Senhor Deus, estarmos compungidos a viver o Evangelho, a proclamar as Tuas boas novas, a viver, Senhor Deus, abreviando a volta do Senhor, porque esse dia está para vir, o fim está próximo. Te louvamos, ó Pai, porque ainda o Senhor não veio, porque precisávamos estar preparados. Ajuda-nos, ó Pai, a nos preparar e a preparar outras pessoas, através da proclamação, através do testemunho, através do convite, do último convite, a estender e assim ganhar muitas almas para o Teu reino. Nos abençoe e seja conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode passar então o primeiro slide. Nós temos a dificuldade hoje na projeção, mas eu creio que alguns estão conseguindo enxergar, né? Como o nosso amigo Josenildo falou, aproximemos, né? E é como bom, é mais do que um conselho, né, irmão? É um privilégio poder estarmos aqui e assentarmos juntos. O livro do Apocalipse não é diferente de muitos outros livros. Você que já gosta de ler livros, você às vezes fica pensando, quem é o principal personagem, o protagonista, né, dessa cena, né, dessa série. E você vai ver que o Apocalipse também tem um personagem central. As pessoas quando leem o Apocalipse, e por ler às vezes de forma desorientada, como nós estudamos no domingo passado, que para entender o Apocalipse tem que buscar um texto aqui, um pouco ali, tem que ter realmente uma procura espiritual para entender. E às vezes as pessoas querem pegar o Apocalipse como se fosse simplesmente um jornal, noticiário, com várias informações, acontecimentos, né? Crise, terremotos, maremotos, bicho de 7 cabeças, então fica assim criando situações e muitas vezes esquece de entender a mensagem central do Apocalipse. E a mensagem central do Apocalipse é a pessoa central dele. E essa pessoa quem será? Vamos passar então para nós. Pessoal, conhecer o personagem central de um livro o faz o quê? Tornar mais agradável. Quão bom é conhecer e ainda mais sabendo que é um verdadeiro herói. O mesmo ocorre com o Apocalipse. A palavra Apocalipse significa o quê? Nós falamos domingo passado? Revelação. É descobrir. É descoberta. É revelação. E agora revelação de quê? Do que revela o Apocalipse? Pode passar, meu querido? Olha só, não há dúvida de que Jesus é o personagem central do Apocalipse.
Neste livro, um dos temas principais, o que é? O tema principal é adoração. Vocês vão ver, de acordo com toda essa série, que o grande conflito desenrola, todo ele é centralizado sobre a quem adorar, como adorar e por que adorar. Então, realmente, a adoração é o tema central, é um dos temas principais. E diz aqui que a adoração que todo o céu e todo o universo prestam ao Senhor Jesus. Nós estamos limitados por causa do pecado. Nós não estamos vendo os anjos que estão aqui entre nós. Anjos de Deus estão aqui presentes com uma tremenda reverência. E diz a palavra de Deus que os anjos estão com atenção. E todos os filhos de Deus espalhados no mundo estão olhando para nós como um verdadeiro o quê? Espetáculo, diz a palavra de Deus. Eles estão observando o grande conflito com grande atenção. E nós que somos os que estão dentro desse conflito, não a percebemos tanto quanto eles tomam atenção. Mas eu e vocês somos chamados a abrir os olhos para as realidades espirituais e invisíveis. E realmente é o que apresenta o livro do Apocalipse. Nós vamos agora entrar no trono de Deus. Nós vamos entrar no céu através dessa mensagem pura e celestial do livro do Apocalipse. Pode passar, meu querido. Olha só, revelação de Jesus, Apocalipse. Vamos ler o verso 1 do capítulo 1 do Apocalipse. É um livro, no texto que nós já lemos domingo passado, só que agora nós vamos frisar um aspecto que não tínhamos dado atenção no domingo passado. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Né? Quem achou diz amém? Quem não achou diz o quê? Então vou dar mais um tempinho, irmão. Você está procurando aí, eu vou lhe dar, com misericórdia, vou dar esse tempinho. Vamos lá então, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de quem? De Jesus Cristo. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar. Então, Deus deu a revelação a Jesus, que revelava de quem? Do próprio Jesus. Então, a palavra Apocalipse quer dizer revelação, e o texto já começa dizendo que é revelação de quem? De Jesus Cristo. Ou seja, quando você for ler o Apocalipse, toda a mensagem está se referindo à pessoa de Jesus, ao caráter de Jesus. Como Jesus lida com o conflito entre o bem e o mal. O que acontece entre as nações? Cristo está ciente de todo ele. E mais do que isso, ele tem um domínio sobre todos os reinos. E o Apocalipse mostra que haverá um dia um reino eterno. E esse reino, ele é muito bem descrito de uma forma muito minuciosa através do Apocalipse. Que nenhum outro livro apresenta com tamanha qualidade como apresenta o Apocalipse. Então é a tremenda revelação de Jesus. Pode passar. Olha só, tanto é a ênfase de Apocalipse sobre Jesus, que Jesus é identificado no Apocalipse com 38 nomes e títulos. Nem nos evangelhos você vê tantos nomes dados a Jesus como no próprio Apocalipse. É um dos livros mais criativos de colocar a pessoa de Jesus. E cada nome pega um aspecto do caráter dele. Você sabe que no hebraico, na cultura oriental, o nome sempre era relacionado ao caráter da pessoa que tomava posse daquele nome. Imagine agora o caráter de Jesus tão amplo e tão profundo. 38 títulos e nomes. Você já imaginou? Você saberia de cor todos esses nomes referentes a Jesus? Olha só, nós vamos ver o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que é o Cordeiro, aquele que é o leão da tribo de Judá. Então nós temos assim o nome descrito de Jesus de várias formas. E olha só, nos primeiros 3 capítulos, quantas vezes o nome de Jesus é mencionado? 137 vezes. Os 3 primeiros capítulos do Apocalipse. Olha só como o nome de Jesus é o mais destacado. Em todo o livro existem o quê? 250 referências a ele. Aí você tem agora alguma dúvida? Que Jesus é o centro, é o personagem central do Apocalipse? E porque muitas pessoas hoje não conseguem, não leem o Apocalipse
Apocalipse. Nós vamos falar no domingo que vem sobre o inimigo desmascarado no Apocalipse. É importante entender também o opositor. E realmente o Apocalipse é o livro revelador de verdades mais profundas que o ser humano de hoje precisa saber. Pode passar, meu querido. Como descreve o Apocalipse a grandiosidade de nosso Senhor Jesus? Olha só, nós vamos ver agora uma descrição que João, na ilha de Patmos, lembra que eu falei do ano passado? Na ilha de Patmos, João estava ali no mar Egeu, devido ao testemunho da palavra de Deus, lembram? E que João, ao estar ali, ele pôde ver Jesus. Ele viu Jesus em sua descrição. E nós vamos ver agora detalhes dessa descrição. Pode passar, meu querido. Apocalipse 1, vamos ler então, Apocalipse 1, versículo 13 até o versículo 16. Se você deixar, e é bom você sempre deixar marcado o Apocalipse, né? Por mais que seja o último livro, é fácil de você achá-lo, mas deixe marcado, porque é ele que nós vamos estudar bastante toda essa série. Versículo 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de quê? De ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como o quê? Como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía uma afiada espada de quê? De 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Podemos dizer, ao meio-dia, né? No horário mais intenso, era assim a forma da luz e do poder do rosto de Jesus. E o Apocalipse diz em outros textos mais à frente, que na nova terra não terá sol, por causa da glória de Deus e do Cordeiro. E realmente não precisa. O rosto de Jesus resplandecerá essa glória. E olha só, pode passar, meu querido, a descrição aqui. Pode passar um pouco mais, nós já lemos. Como era a sua roupa mesmo? Só para nós lembrarmos aí, a roupa era o quê? Vestes talares, né? Você vê que essa era a veste muito usada na antiguidade e era muito usada principalmente por sacerdotes e pelos reis. Né? Então aquele que era juiz e iria julgar se vestia dessa forma. Então você vê que é uma descrição de uma pessoa soberana, de uma pessoa que tem a qualificação de exercer o domínio. E diz o texto também como era o seu cinto? Cinto de quê? De ouro. Né? Não é qualquer pessoa que podia ter cinto de ouro. Né? E realmente a majestade de Cristo, trazendo assim a adoração e a afirmação de todos os anjos. Diz o Apocalipse que na ordem angelical tem os querubins, serafins e os outros anjos. E essa ordem hierárquica celestial, todos eles estão ali, os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Nessa ordem era descrita a adoração ao Senhor Jesus. Que deleite é poder estar na presença dele. Diz aqui também como eram seus cabelos. Seus cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. O que é uma pessoa de cabelo branco, né? Representa glória, experiência, maturidade, sabedoria. Assim é o nosso Senhor Jesus. Julga com ciência, com os fatos concretos. Ele também analisa e sabe por sua própria experiência, porque ele padeceu como nós, sabe quem nós somos. E ele compreende a nossa natureza e entende a nossa dor, entende quem nós somos. E ele olha com os olhos da justiça e com os olhos da misericórdia. Pode passar, meu querido. Como eram seus olhos? Já estávamos falando dos olhos, né? Como chama de fogo. Né? Os olhos, o fogo representa o quê, irmãos? Um aspecto do quê? De purificação. E o fogo também tem uma experiência interessante na Bíblia, né? Fala que quando os apóstolos estavam reunidos ali no templo, e veio o Espírito Santo como chama de fogo, né? Caindo sobre labaredas, sobre cada um dos apóstolos. Ou seja, os olhos de Jesus com os olhos do Espírito Santo,
que pode penetrar tudo e todos, assim sondando nossos corações. Esse aspecto de Jesus com os olhos de fogo, ele realmente penetra, ele purifica. O olhar de Cristo quando olhou para Pedro após ter pecado, e ele olhando para Pedro, Pedro reconheceu seus pecados, e ele confessou e abandonou. Você consegue ver agora os olhos de Cristo olhando para você. Pode ser que eu ou outra pessoa não enxerga quem você é, mas ele olha para quem você é. E o melhor de tudo, ele faz você agora uma nova pessoa. Ele olha para restaurar e para curar. Esse é o olhar de Cristo. E agora diz o quê? Como eram os seus pés? Semelhante o quê? Semelhante a latão reluzente. Então, realmente, o aspecto de Jesus, de resistir, de ser firme, de os seus passos, ninguém pode segurar a sua resistência em seus caminhos. Não importa quão perigoso seja o trilho na vida, com seus pés, como bronze polido. Pode ver que é uma descrição até da estátua de Daniel, né? A parte, ventre de bronze, né? Quadril de bronze, né? Então você vê aí a Grécia como foi resistente e forte. Você vai entendendo a resistência e a força de quem? De Jesus. Ele realmente terá, e ele tem condição de guiar teus passos também. Pode passar, meu querido. O profeta Daniel também descreve a magnificência do Senhor Jesus. Eu falei para vocês no domingo passado que 2 livros são gêmeos, né? 2 livros que se casam, Daniel e Apocalipse. Um no Antigo Testamento e o outro findando o Novo Testamento. E Daniel também teve a experiência tal como de Daniel. E se você decorou agora esse verso 13 ao 16, você vai ver agora que casa com a mesma descrição. Pode passar, meu querido. Daniel capítulo 10. Vamos ler esse texto de Daniel, capítulo 10. Ezequiel, depois é Daniel. E nós vamos estudar nessa série muitos 2 livros, Daniel e Apocalipse. Daniel, o livro que ficou selado. O Apocalipse é o que faz abrir o livro de Daniel. Ele revela o que estava escondido no livro de Daniel, e ele agora é revelado em nossos dias através do Apocalipse. E Daniel também teve essa visão. Olha só em Daniel capítulo 10, versículo 5 ao versículo 9. Levantei os olhos e olhei. E o que ele viu? Eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de quê? De ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como de berilo. O seu rosto como o quê? Um relâmpago. Os seus olhos como tochas de quê? De fogo. Os seus braços, seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de uma multidão, ou de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor. E fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido e rosto em terra. Olha só que descrição. Daniel não resistiu à magnificência do Senhor Jesus. E também João. E ambos tiveram a mesma visão, colocando as mesmas características. É lógico que Daniel conseguiu, devido ao seu estudo e sua cultura, ele colocou algumas palavras aqui descritivas, né, do ouro de Ufaz, né, e outras características, né. Você vê como que aí você vê o elemento da cultura e do conhecimento de Daniel comparado ao de João. Mas ambos descrevem a mesma pessoa. E ambos viram Jesus de forma que glorificada, exaltada. Eles não viram Jesus de Nazaré. Eles viram o Jesus, o mesmo, só que agora com o corpo glorificado, sendo adorado no trono celestial. Pode passar, meu querido. Pode passar mais. Quem é o único ser de todo o universo capaz de abrir o livro dos 7 selos? João, quando estava tendo a visão dos 7 selos, quando ele estava vendo o trono de Deus, no capítulo 4, ele viu um livro. E esse livro ninguém podia abrir.
Esse livro contém a história das nações junto com o povo de Deus, das grandes guerras que haveria de ter, do grande movimento final. Enquanto João estava vendo vir aqui, nenhum dos anjos, ninguém era capaz de abrir. Mas um só se apresentou no meio de todos e pôde abrir esse livro. Quem pôde abrir? Pode passar, meu querido. Apocalipse 5, vamos nesse texto poderoso. Apocalipse capítulo 5. Capítulo 5, versículos 6 a 9. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, quem estava ali? Um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o que, irmãos? A oração dos santos. As nossas orações é que enche a taça daqueles anjos. E diz o texto aqui, que entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Amém? Nós somos comprados por Deus. Melhor, comprados por Jesus, o Cordeiro de Deus, que com o seu sangue, com o sangue que nos remiu, tornou-o digno de abrir o livro. Você está vendo agora a dignidade de nosso Senhor Jesus? Você pode ver agora esse livro que foi motivo de angústia de João, porque os mistérios dos povos estavam ali encobertos. Mas somente pôde abrir e tomar da mão daquele que estava sentado no trono. Foi o Cordeiro. E aqui a visão de João. Olha só o quadro descritivo. Como o Cordeiro que havia sido morto. Como aquele que fora crucificado. Como aquele que foi ensanguentado. Como aquele que realmente padeceu. E padeceu por amor. Aquele que foi capaz de agora realmente mostrar que os reinos do mundo estão sob os seus cuidados. Porque ele tomou do inimigo a chave de Davi. Aquele que tinha poder sobre a morte agora não teria mais, porque o Cordeiro venceu. O Cordeiro triunfou. Olha só, pode passar, meu querido. Jesus esteve ali. Antes de assumir a coroa de glória, ele assumiu a coroa de espinhos. Pode passar, meu querido. E na cruz do Calvário ele clamou: está feito, está consumado. E com essa vitória ali na cruz, dizendo está consumado, está obtida a vitória, ele agora tem como pagamento e satisfação obter a alma daqueles que assim creem nele. Jesus disse, ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todo aquele que crê o foi chamado e feito filho de Deus. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Imagine agora, você é alvo do grande preço pago por Jesus. Sua vida é de grande valor, o maior valor que tem, a tal ponto que nenhum ser, nenhum anjo que nunca pecou, não poderia prestar essa salvação, a não ser o Cordeiro. Ele te ama com amor eterno. Essa é a grande revelação do Apocalipse. Toda essa glória só é manifestada porque ele deu a vida por mim e por você. Se ele não tivesse dado essa vida, ele não poderia abrir. Está vendo aí? O grande amor, o grande sacrifício. Que esse selo estava realmente sendo. E nós vamos estudar sobre esses selos. Esses 7 selos vão ter um estudo só sobre ele. E você vai compreender a grande dimensão desse grande sacrifício nessa revelação. O 7 tem muito a ver no Apocalipse. Nós vamos estudar mais para frente. Pode passar, meu querido.
Qual é a força motivadora que impulsionou o sublime sacrifício de nosso Senhor Jesus? Esse verso aqui é um dos versos áureos do Apocalipse. Abra ele agora. Abra ele. Pode passar, meu querido. Apocalipse 1, versículo 5. Toda vez que você for ler o Apocalipse e você ler o verso 5, você vai ter outros olhos para ler o Apocalipse. Para você entender o Apocalipse. Para você entender os sinais que acontecem ali. Olha só o que diz. Diz aqui, e da parte de Jesus Cristo. Qual a outra característica de Jesus? Fiel testemunha. Olha só. Ele disse o que, Jesus? Eis que eu estive, ó Pai, junto de ti. Desde a eternidade. E agora vim para te revelar. Fui enviado por ti para te revelar. E ele foi fiel testemunha. Jesus em nenhum minuto sequer, nem um segundo sequer, desfigurou a imagem do Pai. Ele foi fiel testemunha. Às vezes eu sou falho, às vezes eu sou infiel testemunha. Às vezes eu não faço tudo que Ele deveria ver em mim. Mas Ele me ama. Ele te ama. E é o que o texto diz agora. O que diz o texto? Ele é o fiel o quê? Testemunha. O primogênito dos mortos. Ou seja, se nós temos a esperança da ressurreição, é porque Cristo tem a primazia. É porque Ele morreu e Ele ressuscitou. Até Moisés, que tinha ressuscitado antes, foi como cheque em branco. Porque Cristo haveria de dar a vida por nós. E Ele ressuscitaria, porque senão Moisés desceria do céu. Se Jesus não tivesse ressuscitado, Moisés tinha que cair do céu também. Imagine só, né? Mas não, a garantia da morte do Filho de Deus e da sua ressurreição. Ele é o primogênito dos mortos. Ele tem primazia. O primogênito aqui no sentido grego de primazia. Não porque ele foi o primeiro a ressuscitar, como eu falei, Moisés ressuscitou antes. Mas é porque ele tem a primazia. Se não fosse a sua ressurreição, nenhuma valeria antes e nem depois. E olha só o que diz o verso ainda mais. Que diz aqui, ele é o soberano dos reis da terra. Essa visão foi muito clara na visão de Daniel e de João. Todas as nações e povos, o que aconteceria passou em revista diante deles. E ele viu que em tudo, mesmo Satanás dizendo, olha, se tu me adorares, darei os reinos deste mundo. João viu claramente que quem é o soberano é o Senhor Jesus. Ele é o soberano dos povos. E diz o que mais ainda? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O que o levou a morrer na cruz? O que o fez entregar-se? Foi por quê? Por quê? Por seu amor. É porque Ele nos ama. O amor não tem limites. O amor é incondicional. O amor se sacrifica. O amor doa-se. E Cristo fez isso por mim e por você. Você consegue enxergar o Apocalipse como essa grande revelação. E nós vamos entender toda essa série, que é por amor. E a gente às vezes não entende o amor. O amor é como uma chama. Você precisa cada dia mais estar o quê? Aquecido com esse amor. Para você cada dia mais se aproximar de Deus. E é por esse motivo que eu e você somos chamados a ver o Cordeiro de Deus. João viu Jesus na cruz. João também pôde ver o Cristo que tornou-se o nosso eterno Senhor. Pode passar, meu querido. A morte de Cristo tem valor substituinte aos nossos pecados. Pode passar. E aí nós vemos aqui quantos pecados cometidos na humanidade. Quantas atrocidades. E nós olhamos para tudo isso e pensamos, como pode um Deus perdoar tanto? Como pode um Deus aceitar tanto? Pessoas que tiram a própria vida, pessoas que eliminam por questões raciais, guerras, quantas mortes, bombas, explosão, como onde já está, né? Ações contra a fé, e a gente fica pensando, como pode tudo isso Deus ver? Como Ele pode tolerar tal situação? Pode passar. Romanos 6:23 diz uma grande verdade. O que diz lá? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
por Cristo Jesus, nosso Senhor. Pecou, morte. A Bíblia é muito clara. Mas aquele que crê tem o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. O pecado tem seu limite. Deus um dia vai pôr fim. Isso o Apocalipse também revelará. O pecado não é passado por alto, não. Deus julgará com justiça. Mas a justiça também é feita pela justificação, pela fé. Eu e você merecíamos a morte. Porque diz a palavra que todos nós somos o quê? Pecadores. Mas porque alguns serão condenados e outros serão absolvidos? Porque terão o Cordeiro de Deus como seu advogado. Pode passar, meu querido. Hebreus 4,15 diz o quê? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O cordeiro sem defeito, sem mácula. No antigo Israel, nenhum cordeiro que tivesse manco, cego, ou alguma deficiência que estivesse, não seria aceito como sacrifício. Jesus é o sacrifício perfeito. Mas tem um detalhe. Ele experimentou, ele se compadece. Ele tem uma experiência. Ele sabe as horas que você passa de fome. Ele também sentiu e sabe quando você passa frio, quando você tem sede. A tal ponto que ele chegou na cruz, uma sede tremenda. Ele sabe o que é ser tentado. Foi tentado por Satanás para ser independente de Deus, ou superdependente de Deus, ou esquecer-se de Deus. Mas Jesus em tudo não pecou. E Ele também quer dar essa vitória a mim e a você. Você não está sozinho nessa luta. Ele compadece de você. Amém? Pode passar, meu querido. Olha só, 1 Coríntios 15, verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também, o quê? Recebi. Paulo repassou o que ele tinha recebido. O que ele recebeu? E Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Amém? Eu não posso deixar de passar aquilo que eu recebi. E Paulo falou isso. Se nós estamos abrindo a igreja, se nós estamos proclamando o Evangelho, é porque recebemos o Evangelho. É porque recebemos o dom da graça de Cristo. E esse dom da graça de Cristo só é possível porque, segundo as Escrituras, Ele morreu por nossos pecados. Você é uma pessoa perdoada por Cristo. Você aceita o seu perdão. É esse motivo porque o Apocalipse foi escrito. Foi para mostrar que mesmo em nossos dias, Ele é um Deus de perdão. Mesmo em nossos dias, Ele é um Deus que transforma. Mesmo em nossos dias, século 21, em meia modernidade, onde a psicologia, a medicina e todos os meios tentam realmente sanar a causa e o problema do pecado, isso é tudo ilusão. Isso é tudo uma barganha, tudo uma mentira. Só quem pode perdoar e nos purificar e nos salvar é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O Filho de Deus que veio para morrer por nossos pecados. E essa Escritura não apagaram. A Escritura não conseguiram destruir. Na história nós vamos ver mais para frente que tentaram apagar, queimar, destruir esse livro sagrado e destruir o livro do Apocalipse. Mas eles não conseguiram. E até nós vimos no domingo passado que por causa disso tudo que sofreria, Deus escreveu em símbolos para conservar essa verdade de que Ele morreu por mim e por você. Amém? Pode passar, meu querido. Qual é a origem de Jesus? De que fonte vem o seu poder? Qual a sua natureza antes da encarnação? Quem era Jesus antes de ser encarnado? Pode passar, meu querido. João 17, verso 5. Olha só o que diz ali. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Você está vendo? Ele é tão coeterno como o Pai. Antes de tudo existir, Ele já existia. Ele era um com o Pai. A mesma glória. Ele pede agora, glorifica, meu Pai. Jesus é o Filho de Deus, mas mais do que isso, Ele é o próprio Deus. Ele é um com Deus. Antes que viesse e tornasse como um bebezinho,
passasse por sua idade e passasse por alguns aqui, que Jesus viveu até os 33 anos aqui neste mundo. Mas ele era antes disso, antes de Abraão existir. Pode passar, meu querido. O verso 5 diz o quê? Dos quais são os pais. E dos quais é quem? Cristo. Segundo a carne. Então, segundo a carne, ele veio de quem? Patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó. Veio de toda a geração, descendência dos fiéis, segundo a carne. Mas diz o quê? O qual é sobre todos. E diz aqui, olha só como Paulo é bem direto. Deus bendito eternamente. Amém. Paulo deixou claro, irmãos, que ele é antes, segundo a carne, desde os patriarcas. Mas ele é Deus bendito eternamente. Ele é Deus. Essa é a revelação da Escritura, irmãos. O Apocalipse está revelando um Jesus não que é um profeta, não um grande mestre, não um filósofo, não somente um enviado do Pai, mas é Deus bendito eternamente. É isso que o Apocalipse está dizendo. Que ele é um com o Pai e foi por causa dele ser Deus e ter morrido por nós, é que ele pagou nossos pecados e nos dá salvação. Amém? Pode passar, meu querido. E olha só, pode passar mais um aí para nós. Quão abrangente é a capacidade salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto ele é capaz de nos salvar? Qual é o alcance da salvação estendida por ele? Até onde ele pode salvar? Será que ele não chega no Capão Redondo? Né? Será que ele não pode chegar para os velhinhos, para as crianças? Será que tem que ter uma cultura, tem que ser uma pessoa bem elevada? Os pobres não podem alcançar, ou os ricos não alcançam? Qual é a abrangência da salvação oferecida por Jesus? Pode passar, meu querido. Hebreus 7, versículo 25. Vamos ler esse texto na sua Bíblia, ainda mais hoje que estamos com uma telinha pequena. Vamos abrir agora Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Olha só, Hebreus 7, versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam, quem? A Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém? Ele pode salvar de que forma? Totalmente. Totalmente. Ah, não, Jesus pode perdoar esses pecados, mas não esse. Não, ele pode perdoar todos os pecados. Não importa qual delito, não importa qual crime, não importa qual negligência, não importa qual pensamento maldoso, não importa. Ele pode perdoar todos, se você se achega a Deus. Se você nesta hora está se rendendo a Ele. Se você nessa hora está reconhecendo o soberano do universo. Se nessa hora você está se prostrando diante dEle, Ele estará intercedendo por você. E pleiteará por você, Ele dirá, ó Pai, este meu sangue foi derramado pelo meu filho. Senhor, perdoa, pois eu sei o que é padecer. Eu sei o que é morrer. E eu sei o que é ter a ressurreição e a vida eterna. E eu ofereço essa vida ao meu filho. Eu tomo os seus pecados e eu lhe dou a minha justiça. E o Pai, juntamente com o Filho, com grande alegria, aceita-nos para sermos seus co-herdeiros, sermos participantes da sua natureza e de sua glória. A natureza divina quer fundir em nossa natureza humana, diz o apóstolo Paulo, para nos tornarmos o quê? A semelhança da sua imagem. Não que nós vamos ficar semideuses, não é isso. Isso é paganismo. Mas o seu caráter, não o seu poder, apesar até isso ele nos oferece, até isso ele nos dá. Mas o seu caráter, cheio de amor, é isso que ele quer transbordar em mim e você. Amém? Pode passar, meu querido. Você está vendo? Você já passou já, irmão? Já passou rápido, irmão? Olha só essa imagem de Jesus ao controle do mundo. As nações estão em grande fúria. A natureza está em tremendo colapso. O mundo está em crise. E você fica pensando, onde está esse Deus? Sabe onde está esse Deus? Está onde João viu. Esse Deus todo soberano, fiel testemunha,
coração, nasce em mim e me salva.